Olá, bom dia para você, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus na sua misericórdia e bondade tenha te enchido de muita força, porque precisaremos dessa força para esse final da história da Terra. Estamos diante de dias muito sérios, em que será decidida a vida de cada pessoa, a decisão que você vai tomar. Se fica a favor de uma instituição celeste ou a favor de uma instituição humana. Você tem que pensar sobre isso. Vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome, realiza em nós o teu trabalho, em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. O estudo de hoje vai falar sobre o maior perigo para o lar e a vida. Desde o início do grande conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus. Foi para realizar isso que entrou em rebelião contra o Criador. E mesmo por isso é que foi expulso do céu, mesmo assim ele continuou a mesma luta na terra. Enganar os homens, levando assim a transgredir a lei de Deus. Esse é o maior objetivo que perseverantemente ele tem procurado atingir. Quer seja isso alcançado, pondo de parte toda a lei, quer rejeitando um de seus preceitos, o resultado será finalmente o mesmo. Aquele que tropeçar em um só ponto manifesta desprezo pela lei toda. Sua influência e exemplo estão do lado da transgressão, torna-se culpado de todos, como diz em Tiago 2,10. Procurando lançar o desprezo sobre os estatutos divinos, Satanás perverteu as doutrinas da Escritura Sagrada e assim se incorporaram erros na fé alimentada por milhares dos que professam crer nas Escrituras. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora a entrar nessa batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. As forças que estão se unindo contra a verdade e contra a justiça nessa contenda estão já a operar ativamente. A santa palavra de Deus, irmãos, a santa palavra de Deus que nos foi trazida a tão grande preço de sofrimento e de sangue é tida em pouca conta. A Bíblia está ao alcance de todas as pessoas, mas poucos há que realmente aceitam como guia de vida. A incredulidade prevalece em assustadora proporção, não somente no mundo, mas também na igreja. Muitos têm chegado a negar doutrinas que são, com efeito, as colunas da fé cristã. Os grandes fatos da criação, conforme são apresentados pelos escritores inspirados, a queda do homem, a expiação, a perpetuidade da lei de Deus, são praticamente rejeitados, quer no todo, quer em parte, por vasta proporção do mundo que professa o cristianismo. Milhares que se orgulham de sua sabedoria e independência consideram como prova de fraqueza depositar implícita confiança na Bíblia. Acham que é prova de talento e saber superiores cavilar a respeito das Sagradas Escrituras e espiritualizar e explicar evasivamente suas mais importantes verdades. Muitos pastores estão ensinando ao povo e muitos mestres e professores estão a instruir os estudantes que a lei de Deus foi mudada ou abrogada e os que consideravam suas reivindicações ainda como válidas, devendo ser literalmente obedecidas, são julgados merecedores apenas de ridículo e desdém. Eu vou ler um pedaço do grande conflito para você,
para que você entenda a seriedade desta fala, disso que nós estamos dizendo. Observe agora, por favor, essa parte tão importante. Olha o que diz. Diz assim: rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu autor. Você ouviu isso? Desprezando a lei de Deus, negam a autoridade do legislador. É tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias como talhá-lo de madeira ou pedra. Representando falsamente os atributos de Deus, Satanás leva os homens a olhá-lo sob falso prisma. Para muitos, um ídolo filosófico é entronizado em lugar de Jeová, enquanto Deus vivo, conforme é revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado apenas por poucos. Milhares deificam a natureza, enquanto negam o Deus da natureza. Embora de forma diversa, existe hoje a idolatria do mundo cristão tão verdadeiramente como existiu entre o antigo Israel nos dias de Elias. O Deus de muitos homens que professam ser sábios, filósofos, poetas, políticos, jornalistas, o Deus dos seletos centros da moda, de muitos colégios e universidades, mesmo de algumas instituições teológicas, pouco melhor é do que Baal, o Deus Sol da Fenícia. Nenhum erro aceito pelo mundo cristão fere mais audaciosamente a autoridade do céu. Nenhum se opõe mais diretamente aos ditames da razão. Nenhum é mais pernicioso em seus resultados do que a doutrina moderna, de que tão rapidamente ganha terreno, de que a lei de Deus não mais vigora para os homens. Toda nação tem suas leis que impõem respeito e obediência. Nenhum governo poderia existir sem elas. E pode-se conceber que o Criador dos céus e da terra não tenha lei para governar os seres que fez? Suponha que clérigos preeminentes estivessem a ensinar publicamente que os estatutos que governam seu país e protegem os direitos de seus cidadãos não são obrigatórios, que cerceiam a liberdade do povo e, portanto, não devem ser obedecidos. Quanto tempo seria tolerado esses homens no púlpito? É, porém, ofensa mais grave desatender às leis dos estados e nações do que pisar os preceitos divinos, que são o fundamento de todo governo? Seria muito mais razoável que nações abolissem seus estatutos e permitissem ao povo fazer o que lhe aprovesse, do que o governador do universo anular sua lei e deixar o mundo sem uma norma para condenar o culpado ou justificar o inocente. Qual seria o resultado de abolir a lei de Deus? A experiência já foi feita. Terríveis foram as cenas perpetradas na França quando o ateísmo se tornou o poder dirigente. Demonstrou-se então ao mundo que sacudir as restrições estabelecidas por Deus corresponde a aceitar o governo do mais cruel dos tiranos. Quando a norma da justiça é posta de lado, abre-se o caminho ao príncipe do mal para estabelecer seu poder na terra. Quando quer que os preceitos divinos sejam rejeitados, o pecado deixa de parecer repelente ou a justiça desejável. Os que se recusam a sujeitar-se ao governo de Deus são de todo inaptos para se governarem a si próprios. Mediante seus perniciosos ensinos, implanta-se no espírito de rebeldia no coração das crianças e jovens, por natureza adversos à disciplina, tendo isso como resultado a ilegalidade e o desregramento na sociedade. Ao mesmo tempo em que escarnecem da credulidade dos que obedecem aos preceitos da lei de Deus, as multidões avidamente aceitam os enganos de Satanás, dão rédeas à concupiscência e praticam os pecados que atraíram juízo sobre os ímpios no passado. Os que ensinam o povo a considerar com leviandade os mandamentos de Deus semeiam desobediência para colherem desobediência. Rejeite-se completamente a restrição imposta pela lei divina e as leis humanas logo serão desatendidas também. Visto que Deus proíbe as práticas desonestas, a cobiça, a mentira, a fraude, os homens estão prontos a desprezar os seus estatutos como estorvo à prosperidade mundana. Não se dão conta, porém, dos resultados que adviriam de banir os preceitos divinos. Se a lei não estivesse em vigor, por que temer transgredi-la? A propriedade não mais estaria segura. Os homens obteriam pela violência as posses de seus semelhantes e o mais forte se tornaria o mais rico. A própria vida não seria respeitada. O voto matrimonial não mais permaneceria como baluarte sagrado para proteger a família. O que tivesse forças tomaria o que quisesse. Pela violência, poderia até tomar a esposa do outro. O quinto mandamento seria posto de parte, juntamente com o quarto,
Filhos não recuariam de tirar a vida de seus pais, se assim fazendo pudessem satisfazer o desejo do coração corrompido. O mundo civilizado se tornaria um bando de ladrões e assassinos, e a paz e o descanso e a felicidade iriam desaparecer da terra. É isso que aconteceria se por acaso fosse tirada a lei de Deus. Mas não é o que está acontecendo? Sim ou não? Presta atenção o que vai ser lido agora. A doutrina de que homens estão isentos da obediência aos mandamentos de Deus já tem debilitado a força da obrigação moral, abrindo sobre o mundo as comportas da iniquidade. Ilegalidade, dissipação e corrupção nos assoberbam qual maré esmagadora. Satanás está em atividade na família. Sua bandeira tremula mesmo nos lares que professam ser cristãos. A inveja, suspeita, hipocrisia, separação, emulação, contenda, traição de santos legados, satisfação das paixões. Todo o conjunto dos princípios e doutrinas religiosas que deveriam constituir o fundamento e o arcabouço da vida religiosa assemelha-se a uma massa vacilante prestes a ruir. Os mais vis dos criminosos, quando lançados na prisão pelas suas faltas, tornam-se frequentemente recebedores de dádivas e de atenções como se houvesse alcançado invejável distinção. Dá-se grande publicidade ao seu caráter e crimes. A imprensa publica as minúcias revoltantes do vício, iniciando dessa maneira outros na prática do fraude, roubo e assassínio, e Satanás exulta no êxito de seus planos infernais. O enfatuamento do vício, a criminalidade, o terrível aumento da intemperança e iniquidade de toda sorte e grau devem despertar todos os que temem a Deus para que investiguem o que se pode fazer a fim de sustar a maré do mal. Os tribunais de justiça estão corrompidos. Governantes são movidos pelo desejo do ganho e o amor dos prazeres sensuais. A intemperança obscurece a faculdade de muitos, de maneira que Satanás exerce sobre eles quase completo domínio. Os juristas se acham pervertidos, subordinados, seduzidos. A embriaguez, a orgia, a paixão, a inveja, a desonestidade de toda a espécie estão representadas entre os que administram as leis. A justiça se pôs longe, porque a verdade está tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Isaías 59:14. A iniquidade e trevas espirituais que prevalecem sobre a supremacia de Roma foram resultados inevitáveis de supressão das Escrituras, onde, porém, se deve encontrar a causa da degeneralizada incredulidade, da rejeição da lei de Deus e consequente corrupção, sob o amplo fulgor da luz evangélica numa época de liberdade religiosa como essa que temos hoje. Agora que Satanás não mais pode conservar o mundo sob seu domínio, privando-os das Escrituras, recorre a outros meios para realizar o mesmo objetivo. Destruir a fé nas Sagradas Escrituras serve tão bem a seu propósito como destruir a própria Bíblia. Introduzindo a crença de que a lei de Deus não mais vigora, leva os homens à transgressão de um modo tão eficaz como se fosse completamente ignorante acerca dos seus preceitos. E hoje, como nos séculos passados, está a operar mediante a igreja a fim de favorecer os seus desígnios. As organizações religiosas da época têm recusado ouvir as verdades impopulares claramente apresentadas nas Escrituras e, combatendo-as, adotaram interpretações e assumiram atitudes que têm espalhado largamente as sementes do ceticismo. Apegando-se ao erro papal da imortalidade natural, lembra disso que nós estudamos? A alma não é imortal. Lembra que nós estudamos sobre isso? Mas as pessoas, os cristãos, se apegam a esse erro papal, dizendo que a imortalidade é natural e a consciência do homem na morte. Rejeitaram a única defesa contra os enganos do espiritismo. A doutrina do tormento eterno tem levado muitos a descrer nas Escrituras Sagradas. E ao insistir-se com o povo acerca das reivindicações do quarto mandamento, verifica-se que a observância do sábado do sétimo dia é ordenada. E como único meio de livrar-se de um dever que não estão dispostos a cumprir, declaram muitos ensinadores populares que a lei de Deus não está mais em vigor, assim como o sábado juntamente. Repelem a lei e o sábado juntamente. À medida que se estende a obra da reforma do sábado, essa rejeição da lei divina para evitar as reivindicações do quarto mandamento se tornará quase universal.
Os ensinos dos dirigentes religiosos abriram a porta à incredulidade, ao espiritismo e ao desdém para com a santa lei de Deus. E sobre esses dirigentes repousa a terrível responsabilidade pela iniquidade que existe no mundo cristão. Todavia, essa mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisso especialmente lá na América do Norte, nos Estados Unidos, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Ali a obra da temperança, uma das mais proeminentes e importantes das reformas morais, acha-se frequentemente combinada com o movimento em favor do descanso dominical. E os defensores do último agem como se estivesse a trabalhar a fim de promover os mais elevados interesses da sociedade. E os que se recusam a unir-se a eles são denunciados como inimigos da temperança e reforma. Mas o fato de que um movimento para estabelecer o erro se encontra ligado a uma obra que em si mesma é boa, não é argumento a favor do erro. Podemos disfarçar o veneno misturando com alimento saudável, mas não mudamos a natureza do veneno. Ao contrário, torna-se mais perigoso o veneno, visto ser mais fácil que ele seja tomado inadvertidamente. É um dos ardis de Satanás combinar com a falsidade precisamente uma porção suficiente de verdade para que lhe dê caráter plausível. Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas que o povo necessita, princípios que se acham em harmonia com a Escritura Sagrada. Contudo, enquanto houver com eles uma exigência contrária à lei de Deus, seus servos não lhes podem unir. Nada os pode justificar de pôr de parte os mandamentos de Deus, optados pelos preceitos dos homens. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. O que eu acabei de ler para você? Em nome de Jesus, pense. Quais são os dois pontos principais? A imortalidade da alma e a santidade do domingo. Esses são os dois pontos que eles vão pegar o mundo todo. Enquanto o primeiro, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último, a guarda do domingo, cria os laços com simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-á por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano e sobre a influência dessa tríplice união. Esse país seguirá as pegadas de Roma e desprezará os direitos da consciência. Quais são os três poderes? Tríplice união. Protestantismo, Estados Unidos é protestante, catolicismo, eles estão dando a mão ao papado, e qual é o outro poder? O espiritismo. São os três poderes que Deus chama de espíritos imundos, os três espíritos imundos, semelhantes a rãs, que se unirão no final. Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem das coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. E como se os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. A linha de separação entre os cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem ao mundo, e Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa, arrastando todos para a fileira do espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganadas por este poder operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Romanistas, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade, destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conservação do mundo e o começo de um milênio há tanto esperado. Eu vou ler mais um pedaço para você entender a seriedade disso aqui agora. Olhe só o que eu vou ler agora para você poder entender.
Por meio do Espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade. Satanás vai aparecer no mundo como se fosse o próprio Jesus. Presta atenção, por meio do Espiritismo. As pessoas não estão acostumadas a ver a apresentação de espíritos desencarnados. Eles vão achar que é o próprio Jesus quando ele aparecer. Presta atenção. Por meio do Espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele opera como destruidor. Suas tentações estão levando multidões à ruína. A intemperança destrona a razão. Segue-se a satisfação sensual, a contenda e a matança. Satanás deleita-se na guerra, pois ela excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e no sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra, umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Satanás também opera por meios dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Como assim? Presta atenção nisso. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, lembra, você pensa que ele não sabe, que ele não entende como fazer um furacão, como fazer... Ele sabe. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos, gado, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça a outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová, e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra a sua lei e ensinando e forçando os outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos, trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que Deus é que os dirige. Ao mesmo tempo que aparece aos filhos dos homens como um grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar, em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões, em terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sobre milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a amadurecer, segue-se fome, angústia, comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. A terra pranteia e se murcha, enfraquecem os mais altos da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías 24, 4 e 5. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando estes males. Você sabia que quem serve a Deus será acusado de ser responsável pelos males que vão estar acontecendo na terra? A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical e que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. Assim se repetirá com motivos igualmente bem definidos, a acusação feita na antiguidade contra o servo de Deus. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes Baalim. 1 Reis 18, 17 e 18.
Ao despertar-se a ira do povo por meio de falsas acusações, agirão para com os embaixadores de Deus, de modo muito semelhante àquele que o apóstata Israel seguiu com relação a Elias. O poder operador de milagres manifesto pelo Espiritismo exercerá sua influência contra os que preferem obedecer a Deus e obedecer aos mandamentos de Deus. Declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. Lamentarão a grande impiedade do mundo, secundando os testemunhos dos ensinadores religiosos. O estado de aviltamento da moral se deve à profanação do domingo. Grande será a indignação despertada contra todos os que se recusam a aceitar o testemunho do domingo. O expediente de Satanás nesse conflito final com o povo de Deus é o mesmo que empregou no início na grande controvérsia no céu. Pretendia estar buscando promover a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente aplicava todo o esforço para conseguir sua subversão. Da mesma obra que assim se estava esforçando para cumprir, acusa os anjos fiéis. Isso é muito sério. Irmãos, estamos perto de um momento dos mais terríveis, dos mais difíceis da história da Terra. Estamos diante de momentos em que seremos acusados de todas as misérias que estão acontecendo na Terra. Se dirá, enquanto não se guardar, todo ser humano não se guardar o domingo, as guerras e as misérias não vão parar. Mas será o próprio Satanás que vai estar trazendo toda essa quantidade de pestes e pandemias para que o homem então encontre qual a solução, qual a solução. Se dirá, preciso guardar o domingo. E quando disserem que é preciso guardar o domingo, aqueles que não quiserem fazê-lo serão levados à morte, à destruição e acusados de serem eles os causadores desses males. Vou ler para você alguma coisa aqui. Idêntica política do engano tem assinalado a história de Roma. Tem ela professado agir como substituta do céu, ao mesmo tempo em que procura exaltar-se sobre Deus e mudar sua lei. Sob o governo de Roma, os que sofrerem a morte pela sua fidelidade para com o Evangelho eram denunciados como malfeitores. Declarava-se estarem eles coligados com Satanás. E todos os meios possíveis foram empregados para cobri-los de infâmia, para fazê-los parecer aos olhos do povo e mesmo aos seus próprios como os mais vis criminosos. Assim será agora. Enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como homens que estão desonrando a Deus e acarretando juízos em todo o mundo. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é constrangimento pela crueldade. Por meio de medo e da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo a homenagem. Para realizar isso, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à imposição das leis humanas em desafio à lei de Deus. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Será declarado que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Ministros que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis como ordenadas de Deus. Nas assembleias legislativas e tribunais de justiça, os observadores do mandamento serão caluniados e condenados. Se dará um falso colorido às suas palavras. A pior interpretação será dada aos seus intuitos. Ao rejeitarem as igrejas protestantes os argumentos claros das Escrituras Sagradas em defesa da lei de Deus, almejarão fazer silenciar aqueles cuja fé não podem subverter pela Bíblia. Embora fechem os olhos ao fato, estão agora a enveredar por caminho que levará à perseguição dos que conscienciosamente se recusam a fazer o que o resto do mundo cristão se acha a praticar e a reconhecer as pretensões do sábado papal. Os dignatários da igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade.
E o mesmo está na Livre América. Governadores e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. A liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada. No conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificadas as palavras do profeta: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. Irmãos, está chegando o dia, queridos que estão me ouvindo, está chegando a hora em que seremos incriminados claramente diante de toda a terra, em todos os países onde houver uma pessoa que se envolva a guardar os mandamentos de Deus, que não aceitar a imposição do domingo, será então acusada de ser responsável por todos os males da terra. Imagine que força que não devemos ter, quanto devemos buscar ao Senhor, porque isso acontecerá. Vamos orar juntos? Senhor Deus de misericórdia, nos ajude agora, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos o comportamento, o coração pronto para obedecer às Tuas leis. Nos ensine, nos treine em obedecer, Senhor. Treine o nosso coração em obedecer a Ti e a Ti somente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e te encha de poder e de graça. E o nosso assunto de amanhã, querido irmão, nossa única salvaguarda, o único jeito de sermos salvos é o que vamos estudar. Que Deus abençoe você e te dê um bom dia e até amanhã.